E estamos com o Dino Almeida, que é um nome bastante conhecido no ténis nacional. Dino, quase todos os clubes conhecem o teu trabalho. Há algum clube em Portugal que tu não conheças? Penso que não. Neste momento tenho a sorte de alguns anos abraçar esta modalidade via profissional porque sou árbitro a tempo inteiro e toda a gente, cidadão comum que me conhece e que faz a questão, muitas vezes pergunta, mas dá para viver? Dá para viver, só que a parte, digamos, individual, só que de ter filhos É fica mais para complicada, trás, não é? mas pronto, também a gente são fases da vida e depois também mais tarde. Como é que começou tudo, Dino, no ténis? Tu apareces no ténis como? Olha, eu mais ou menos foi no Albi Sport Clube, tinha 10 anos, Em Castelo, tu és de Castelo Branco. Castelo Branco, e nessa altura tinha um grupo de 3 ou 4 de amigos e digamos em Castelo Branco não é como agora, as tecnologias, os miúdos têm muita diversificação, mas o que acontece é que acabamos por criar os laços de amizade. Aos fins de semana passava sempre lá no clube e até aos 17, 18 anos, digamos, estive ligado sempre à parte das equipas, do Albi, fazer torneios, mas como era o interior, digamos, eu costumo dizer que na altura o meu melhor ranking nacional era 125 sénior e em termos de individual da região era o quinto melhor jogador. Quantos é que havia? Havia à volta de 6, 8 jogadores, portanto, uma coisa que a paixão a gente nem se apercebe que na Mas tinhas altura. prazer em jogar ténis, era Muito, isso? muito prazer. Entretanto, depois aos 19 anos, fui para a Universidade de Coimbra e durante 3 anos fiz um apagão, digamos, ao desporto. Fui o tal caloiro com grande Qual era o praxe, teu curso? Engenharia Civil. Tive basicamente 12 anos em Coimbra a tentar acabar o curso, mas depois acabei por casar, mas fiz fincapé de ir tentando conjugar as vidas de arbitragem, de dirigente e pronto. E acabei por. Como é que tu entras na arbitragem? Portanto, vais para Coimbra, jogaste ténis em Castelo Branco, vais para Coimbra, demoras algum tempo a terminar o curso, não é? 12 anos, Sim, portanto, o normal. que não acabei, Era mas difícil, portanto, outras sim. solicitações. Depois E casas e como é que surge a arbitragem? a arbitragem, pronto, foi o tal sentido que nós temos que, se me perguntassem se quer ser árbitro no futuro, era impensável. Não ia por esses meios, mas na altura dos 3 anos que nem sabia o que se passava no ténis e como a universidade andava a ter cadeiras já a ficar para trás, e então fui-me informando e sabia que havia secções desportivas da Universidade de Coimbra e que se podia fazer exames extra do que é normal. E pronto, foi quando eu me dirigi à secção de ténis da Académica, conheci o professor Eduardo Cabrita, foi ele que me, digamos, impulsionou um pouco O a gosto. ajudar, o gosto. Na altura, E como é que, por exemplo, havia torneios, eras tu que tratavas desse. precisamente foi um bocado isso. Isso é que foi o que me levou a tirar o curso de arbitragem em 1995. Fixei esta data porque foi até o Jorge Dias em Castelo Branco, a 8 de outubro, porque é o tal feriado que se apanha naquela sequência de outubro, do 5 de outubro, em que houve um curso de arbitragem. Nos 2 anos antes, eu para ajudar a académica como dirigente e para ter a tal benesse relativamente Aos exames? aos exames, tinha que fazer alguma coisa para ter essa benesse. Então, a académica já na altura tinha vários torneios de sábado e domingo, de nível C, na altura, que agora a gente chama de nível C, na altura era juvenil, de muitos miúdos, poucos campos, e pronto, e o que a mim me admirava era que os dirigentes fazíamos tudo, dávamos as bolas, águas, apontávamos os resultados e chegava à segunda-feira, tinha que se entregar o relatório Relatório. do torneio à associação que na altura, pronto, e eu perguntava quem é que era o juiz-árbitro, e depois o juiz-árbitro era uma pessoa, e eu ia a ter essa pessoa, e essa pessoa assinava o relatório, portanto, e eu achava muito estranho torneios vários, que até eram federados e tudo, e que nós, na época, era permitido isso. Mas pronto, depois eu, vendo que
e fazendo as cerimónias e fazendo tudo e mais alguma coisa, me apercebi que pronto, então vou tentar tirar o curso, gosto da arbitragem, gosto das regras, sei, e foi quando o Jorge Dias me deu o curso e lá na parte da teórica ou na prática, o Jorge Dias perguntou como é que se fazia os torneios na académica. Eu dizia que tinha à volta de 80 atletas com 3 campos e ele fazia as contas dele, mas isso dava até à 1, 2 da manhã. E eu disse, pois, e os jogos eram até com miúdos de 12 anos até à 1, 2 da manhã e no domingo às 9 da manhã, portanto, e ele até disse que isso era impossível. E eu disse, mas olha que eu faço estes torneios e é isso sim que acontece. Ao domingo era outra vez até à meia-noite, portanto, na altura, estamos a reportar muito longo, e pronto, e assim foi, a pouco e pouco, digamos em 1996, o professor Eduardo Cabrita indicou o meu nome para ser secretário da direção da Associação de Ténis Coimbra, que eu não sabia o que era uma associação na altura, porque eu venho de uma época que a Associação de Coimbra, que foi fundada em 1993, eu vim para a Universidade de Coimbra em 1989. Portanto, houve ali os tais 4 anos que, mesmo a de Castelo Branco, nasceu mais tarde e, portanto, acabei por não perceber o que era uma associação. E andei, digamos, 4 anos, até o ano 2000. Na altura, o presidente, que era o professor, no caso era o Vítor Garcia, presidente, eu era o secretário, ele disse que já não queria continuar e pronto, e os clubes Indicaram o teu nome. Achavam bem, porque eu é que fazia as cartas, eu aqui aos Correios, disponibilidade, fazia a parte do expediente. Os regionais, como eu era árbitro, praticamente era o árbitro que fazia quase todos os regionais, e pronto, e arranjei uma equipa. Como é que essa tua entrada no associativismo, é uma entrada que acontece quase, é uma forma de tu estares, tu és uma pessoa conhecida por ser bastante disponível, sempre prestável, e essa vontade acabou por te levar a presidente da Associação de Ténis de Coimbra. Ainda na arbitragem, como é que tu apareces no topo da arbitragem, no circuito internacional? Aqui foi, digamos, a académica em 1997 quis avançar para provas internacionais. Havia na altura uma empresa Nortenis em que apareceram a dizer que faziam uma etapa de circuito satélite e na altura fiz uns jogozinhos de qualifying nessa altura e pronto, e o Emanuel Couto arbitrei ele mais o Bernardo Mota em pares. Perguntaram-me como é que eu me chamava logo no pré-match meeting para me intimidar e eu fiquei assim sempre nervoso durante o jogo. Correu mal esse jogo, foi? Não, até correu bem. Mas eles queriam saber quem era aquele árbitro, não conheciam, é isso? Porque eu já nessa altura andava no circuito TMN, já existia um circuito profissional em Portugal e eu ia fazendo, mas era só ali na zona de Leiria, que os árbitros de Leiria e o Dino Almeida, que era ali de Coimbra, de vez em quando aqui à Leiria era um árbitro e pronto. E os jogadores, o feedback, porque eu aceito sempre críticas e eu para evoluir à medida que ia fazendo os jogos, à medida que ia fazendo torneios, ia perguntando a um ou outro jogador, um ou outro colega árbitro. Tu deves ter histórias incríveis em cima da cadeira. Sim. Lembras-te de alguma assim, de algum jogador que tenha... Em termos de jogadores, todos eles, eu consegui também fruto do que os jogadores já me conhecia fora do campo, eles quando eram no campo pressionavam. Havia respeito mútuo? Havia respeito, eu falhava, muitas vezes eles perguntavam-me, mas viste bem, e eu era aberto e dizia, olha, da posição onde eu estou, vi boa, mas vocês têm que ir pelo meu erro, e não sei o quê. E portanto acabei por ter digamos, não só os clubes como os jogadores que andam neste momento a nível nacional. Mesmo tenho um episódio do João Sousa, quando ele tinha 15 anos, o último ano que ele fez o campeonato nacional era de júniores, ele depois ficou ainda para o torneio sénior e nós, os árbitros, foi em Évora, digamos, nós dormíamos num convento de freiras e não sei o quê. E ele, por acaso, calhou no corredor dos árbitros, portanto aquilo era um corredor enorme, com um pé direito, sei lá, de uns 5, 6 metros ou mais, e cada árbitro tinha o seu compartimento, porque estávamos a dormir nos quartos dos freiros, os monges,
E entretanto o João Sousa ficou mesmo no último quarto. E no último quarto ele, para ir à casa de banho, tinha que chamar Odino, Odino, porque era o quarto mais próximo. E eu ia à porta para ele ir à casa de banho, porque naquele corredor existia um morcego que volta e meia. Existia mesmo. Andava lá, mas pronto, andava lá muito em cima. E durante a noite a gente às vezes ouvia um ou outro zumbido, mas nada de especial. Aliás, e é um dos episódios que me registou. Tanto que quando o João Sousa no Estoril Open, há uns anos atrás, ele veio pela primeira vez jogar o quadro, eu estava lá a trabalhar como juiz de linha no Estoril Open e o João Sousa ao longe chamou-me e fez-me recordar esse episódio e eu já digo, olha, como é que ele ainda se lembra, e ele na altura tinha 15 anos, portanto eu já viu agora há 20 e poucos anos e também tive algum tempo sem o ver no circuito, mas é um Dino, episódio. Para além depois portanto, começas a tua carreira como árbitro, há quantos anos é que és árbitro? Portanto, desde 95 sou árbitro de cadeira nacional. Depois houve ali um período da minha vida que no ano 2001 também tirei o curso de treinador de nível 1. Depois em 2008 foi um ano de viragem, porque pronto, já se começa o que é que eu tenho que fazer na vida, porque ao fim e ao cabo ser árbitro, mas na altura ainda andava quando meio... É que percebeste, desculpa, quando é que percebeste que esta ia ser a tua vida, a tua profissão? Foi nesse choque térmico, entre aspas, porque no Algarve houve uma sequência de 12 semanas seguidas. Portanto, estamos a falar que... Satélites? Os chamados agora os shooters, não era bem satélite. Já foi depois dos satélites? Já foi okay. da geração dos satélites, porque foi na Quinta da Balaia, fizeram quase 9 semanas, depois havia os torneios masculinos do Algarve, depois havia na mesma sequência as semanas do feminino, e sei que eu já era pai, tinha os meus 2 filhos, a minha filha, digamos, tinha 5 anos, o meu miúdo tinha 2 anos, e praticamente foi como me marcou, porque foram 12 semanas no Algarve sem vir a casa. E um dos juízes árbitros era o Rogério Santos, que mais o Marco Romão, mais o Gonçalo Cassiano, mais o Miguel Leal. Portanto, andamos ali um núcleo duro, que era quase as semanas do Big Brother. Não é a casa do Big Brother, mas era as semanas do ténis Big Brother. E foi a partir daí que eu achei, porque eram semanas complicadas, em que havia pressão, e pronto. Mas era rentável financeiramente? Sim, sim. Para ser árbitro profissional neste momento em Portugal, eu costumo dizer, estamos no bom caminho e espero que nos próximos tempos apareçam, porque há espaço para aparecer mais 10 árbitros. Tu acreditas como eu. Que temos gente que vem agora, novas fornadas? Vês isso? Tu também és, já agora, presidente da Associação de Árbitros de Portugal, não é? Certo, tenho um projeto que há 2 anos, não está fácil porque não há recursos financeiros, mas há abertura de ideias, de opiniões. A tua ideia aqui é defender os árbitros? Neste momento, a minha ideia pessoal é assim, eu tenho a sorte dos clubes e ter a minha carreira já feita. Mais semana, menos semana, tenho trabalho, mas preocupa-me porque deveríamos, nós árbitros, e eu tenho sentido isso nos últimos anos, estamos muito individualistas, desculpem, mas o que eu noto é que tem que aparecer um núcleo de agrupar de novos árbitros. E às vezes os novos árbitros não é de novas regiões, porque se aparecerem um árbitro ou 2 no Algarve, mais um árbitro ou 2 em Lisboa, em Castelo Branco, o interior, ou mesmo aqui no Alentejo, que estamos agora no Clube de Ténis Montemor, acho que há espaço a nível de semanas de trabalho. Ainda agora a Federação está a fazer o esforço de iniciar esta parte competitiva com 3 torneios, tem 8 juízes de linha, no qualifying temos 6 árbitros que vão trabalhar, digamos, quase uma semana completa e pronto, e temos aqui um núcleo em Portugal de cerca de 14 árbitros, mas são árbitros
já internacionais. Quantos são os associados da associação que Da lideras? associação, sei que existe em Portugal mais ou menos aproximadamente 150 árbitros e juiz-árbitros. O juiz-árbitro é diferente do árbitro-cadeira. Árbitro-cadeira, se calhar, só temos à volta de 60 interessados, mas repete, esse árbitro, poucos são os que só são árbitros. Portanto, para se viver ou para se ter o complemento, tem que ser juiz-árbitro e árbitro como eu. Eu agora estes dias sou juiz-árbitro. Para a semana ou assim já sou Pode ser árbitro. cadeira. E quando é o Porto Open ou quando é o Estoril Open sou juiz de linha. Como às vezes em Castelo Branco, que é onde a minha mãe vive e eu sou de Castelo Branco, aproveito e tenho uma máquina e sou encurvador. Deixo de ser árbitro, faço as raquetes dos jogadores, portanto aproveito e o grande espaço de tempo que tenho durante essa semana é para estar, almoçar e jantar com a minha mãe. Quando fazes tantos torneios, quantos torneios é que fazes habitualmente por ano? Normalmente? Tenho a sorte de o ano tem 52 semanas e assim sentar a precisar eu consigo arranjar 42 a 43 semanas É muito de trabalho. tempo, são muitos quilómetros. São muitos quilómetros. Quantos quilómetros é que fazes de carro? É assim, em Portugal agora já sou mais, como deixei também de ser presidente da Associação de Ténis Coimbra há 2 anos, agora já desloco-me, por exemplo, ao Algarve, são os tais 500 ou 600 km, mas depois o clube está tudo muito perto do hotel e praticamente a gente não faz tantos quilómetros. Sim, mas num ano, com estes 40 semanas... Com essas 40 semanas eu ando à volta dos 30 ou mais 1000 quilómetros. 1000 quilómetros por ano. Quilómetros. É porque depois não é só o ser árbitro e deslocar-me, mas como deve calcular, eu muitas vezes faço muitas reuniões e vou a Lisboa só para fazer reunião, ou vou a Montemor fazer reunião, ou vou a Braga fazer reunião. Eu resido em Santa Maria da Feira, a vilazita ou a aldeia onde eu vivo é Sanguedo, não conhecia. Quando casei é que vi que era Santa Maria da Feira, perto de Espinho, e depois de Sanguedo é onde ainda estou lá a viver. Mas o que é facto é que fazes muitos quilómetros. Faço muitos quilómetros e isto cansa. Começa não é a cansar, mas é a ponderar. Pronto, a gente também agora neste momento já tem 49 anos e espero ainda ter folgo para mais uns 4, 5 anos em termos de árbitro de cadeira. Em termos de juiz-árbitro não há limite de idade. Há juiz-árbitros de 80 anos que andam aí, não são tantas semanas, portanto claro. Isto e tenho aprendido muito com árbitros estrangeiros que vêm a Portugal trabalhar, porque muitos deles já andam na casa dos 70 anos e eles vêm e trazem logo a mulher e digamos, fazem o lazer e depois ainda não vão logo embora, ficam mais 2 ou 3 dias por sua conta a conhecer as nossas regiões. Falamos há pouco que tu conheces quase todos os clubes. A relação que ficas nesses clubes é uma relação de amizade? Quando regressas... Sim, eu, pronto, às vezes os meus colegas árbitros não gostam muito, mas eu tenho uma maneira de longa data, há muitos anos, há mais de 20 anos, que a grande maioria dos clubes por onde vou passando, à exceção de alguns, porque é caro, eu sou sócio. Portanto, eu na altura vou trabalhar, faço a minha, o clube paga, eu vejo a dinâmica ou o voluntariado daquele clube e a direção e, simbolicamente, é o meu contributo e ao ser sócio, não é para... Mas pronto, é um gesto simbólico. É um gesto simbólico, tem essa possibilidade e tenho feito, nomeadamente, sei lá, neste clube que estamos agora sou sócio, Cantanhede sou sócio, sei lá, estou lá em cima no norte de Amarante, o Clube de Ténis de Amarante sou sócio, o Clube de Ténis de Lolé sou sócio, o Clube de Ténis de Setúbal sou sócio, portanto, são clubes que me acolhem, dão-me uma semana de trabalho e pronto, e acho, na minha maneira... É uma forma de retribuir. Não, muitas vezes não quer dizer que o clube, sei lá, o clube organiza 20 provas e eu tenho que estar nas 20. Não, normalmente eu faço uma prova nesses clubes uma vez por ano e naquele ano e fica aquela imagem. Tanto que, por exemplo, Cantanhede mudou a direção
E ainda hoje, a anterior direção, quando eu vou trabalhar em Cantanhede, há nessa semana de trabalho de Cantanhede que acabo por ir almoçar com a antiga direção, Quando começaste, mas quando estavas. como estava, porque ficou Ficou uma relação de amizade. laço de amizade. Com os jogadores acontece a mesma coisa? Com os jogadores, por enquanto, o que me tem acontecido é, há muito jogador que já passou por mim, seja árbitro ou juiz-árbitro, e eles até, uns são, outros não, mas campeões nacionais, e até aos 18, 19 anos. E depois há ali uma pausa da vida deles. E voltam nos veteranos. E eu consigo, tanto que eu nos últimos 4 anos não tenho feito torneios veteranos, mas a Federação há 3 anos tem feito os Masters, que é em janeiro, em que agrupa num fim de semana os 4 melhores de cada escalão. E eles já passaram todos por ti. E tenho um prazer enorme e tenho a sorte de, digamos, ser um dos árbitros escolhidos, porque não é só ir lá e trabalhar e ganhar dinheiro, mas revejo toda aquela juventude dos 60, 70, os 35 que me aparecem agora e eu digo, isto o tempo já passou tão Já rápido. teve comigo no sub-16 e agora... Exatamente, portanto... Fica uma relação de amizade. No ténis é possível criar esses laços de amizade, Dino? Atualmente eu penso que perdeu-se um pouco, e há uns tempos atrás, não é por causa do Covid, mas aí, digamos, digo eu, e penso que tem um mérito dos últimos 2, 3 anos, a nossa Federação Portuguesa de Ténis tem enveredado para, obviamente, começando com os escalões, seja dos veteranos, os miúdos, depois também apareceu uma outra empresa privada, a Vanguard, que está ali no sub-10, sub-11, mas a Federação também tem o Smash Tour. Portanto, o que acontece atualmente, e o ténis é muito isso, está a começar, as pessoas estão-se a começar novamente a gastar algum do seu tempo e deslocarem-se ao clube, e os clubes também têm sentido que têm que começar a fazer mais aquele sentimento de pertença, aquele sentimento de fazer parte, querer fazer parte de um clube. Achas que é isto também cria os laços e que vai dar a amizade, aquela amizade duradoura? Sim, eu por exemplo, pronto, só consigo falar muito e focar-me um bocado na arbitragem, mas tenho sentido isso, mesmo as próprias associações regionais, cada uma tem a sua dimensão e tem o seu foco, mas nos últimos anos sei que isto está também, e também se calhar da concorrência de outras modalidades, nomeadamente ainda agora chegamos aqui a Montemor e sabemos que o ténis é se calhar a única parte desportiva que está a funcionar, os outros esportes coletivos estão parados e muitos deles agora estão a experimentar aulas até gratuitas aqui no clube, e acho que nós, em termos de agora no ténis, tem que se começar a pensar mais nessa perspectiva, porque senão, lá está, hoje em dia o tempo passa muito, muito rápido, e pronto, e a minha vida, eu acho que estou agora, penso eu, na meia-idade, é que ou continuo ou dedico-me a fazer outras coisas, mas eu vejo que digamos que o ténis tem evoluído, tem uma margem de... mesmo até o grupo das pessoas, não é fácil, porque isto tem a ver com o temperamento de cada um, mas eu acho que há uma tranquilidade em termos de clubes, não há aquelas rivalidades ou aquelas... Antigamente havia se calhar algumas rivalidades de clubes, quando havia campeonatos nacionais, agora já existe, obviamente competitivamente no terreno, mas depois qualquer treinador ou dirigente dão-se bem quando isto tudo acaba. Quando tu estás nos torneios, por exemplo, um torneio de miúdos, de terra idade, 12 anos, qual é o papel dos pais nos torneios? O papel dos pais é importante? Achas que eles intervêm demais? Como é que tu, como juiz-árbitro, qual é o teu papel? Pronto, o que acontece? Eu agora nos últimos, sei lá, uns 3, 4 anos, fruto dos vários torneios profissionais que apareceu em Portugal, e foram muitas as semanas, eu só tive a oportunidade de fazer
uma outra prova A de sub-12, uma prova ou duas internacionais que sempre fiz em Braga, deixei de fazer na académica, mas tive essa experiência e acho que na parte do sub-12 tenho ouvido falar que no sub-10 há aí a parte do circuito do Semais Tour, mas eu penso que os pais, sem os pais, esqueçam, não há competição em Portugal. Isto porque os clubes, não é de agora, sempre os treinadores, raros são os clubes que conseguem suportar os custos para acompanhar os atletas todos os fins de semana, porque há um custo inerente, mas os pais fazem, muitos deles, o esforço de acompanhar o miúdo aos treinos, aos torneios, mas sem os pais ou sem os avós, digamos, é um papel fundamental. E também tem sentido que não há tanta agressividade como aí há tempos já houve, mas fruto também dos regulamentos gerais de prova, do nosso trabalho de juiz-árbitro, porque nós muitas vezes temos de ter um papel um bocado de psicólogo do atleta, saber gerir aquele atleta conflituoso, e a gente tem que saber lidar, porque são 2, 3 dias que temos que passar com estes atletas e temos conseguido, não sou só eu, os meus colegas têm feito um bom trabalho. Volta e meia, obviamente, há um ou outro caso, a gente tem que os expulsar, saem da linha de orientação, mas pronto. Mas, como é que, tu já disseste que tens agora, estás na meia-idade, já tens mais de 30 anos de carreira no ténis, como é que vês o teu futuro? Bem, é assim, o meu futuro, acho que de momento eu faço coisas a curto prazo e neste momento nos próximos 4, 5 anos, que é onde a minha meta em termos de árbitro de cadeira, espero ser dos árbitros escolhidos, não é que seja todas as semanas, mas adoro fazer o que faço. E pronto, e o que se passa é que também tenho o papel de algumas situações em que posso desempenhar, também sou o coordenador do ténis praia, dentro dos moldes da Federação. Sei que atualmente, este ano, devido à situação da pandemia, não é dar desculpas, mas tínhamos umas ideias que era para, a partir de março, entrar em contato com determinadas associações para fazer o fomento. Estamos aqui, fica um bocadinho parado, mas a ideia agora vou ter que a pôr escrita no papel, porque algumas associações já me disseram e perguntaram de onde é que está o projeto, e sei que este papel é importante, porque acho que nessa matéria temos que nos focar na parte, lá está, de um setor que a Federação consegue fomentar. Relativamente à minha vida, a arbitragem, vou e espero nos próximos tempos, com a resolução da Associação de Árbitros, conseguir, juntamente com o Conselho de Arbitragem, com a Federação, portanto, agora estamos todos aqui um bocadinho em impasse, porque se me perguntarem o que é que se vê o futuro, é óbvio que o futuro agora, eu acho é que o nosso futuro eu vejo com bons olhos se voltarmos a unir os esforços, porque se eu quiser ir por mim próprio, fazer coisas, não vale a pena, porque o ténis é um desporto individual, mas já reparei que face às dificuldades, e já houve uma crise financeira em Portugal em 2007, 2008, e não havia dinheiro para nada, as câmaras não davam dinheiro, e é engraçado que conseguiu-se montar um circuito profissional de provas internacionais, mesmo quase sem haver dinheiro, mas havendo esforços, conseguias fazer... Em conjunto, toda a gente chuta. Muito bem. És feliz no ténis, Dino? Sim, sou feliz no ténis, embora tenho notado que atualmente agora penso muito antes de atuar. E pronto, e tenho tido a sorte, mesmo agora
nestas incertezas que torneios é que vai haver. Tenho andado em contacto direto com os clubes, porque nós árbitros dependemos dos clubes. Não dependemos nem da Federação, nem do Conselho de Arbitragem, porque é uma forma diferente, mas consigo fazer muitas coisas. Eu, por exemplo, alguns colegas meus árbitros ficam admirados, mas eu sou encurrador naquela semana, mas podia ser ou não ser, mas eu tenho prazer em fazer aquele tipo de serviço, como quando sou juiz árbitro não tenho qualquer tipo de problemas passar a rede, sete terra batida, regar o campo, porque às vezes há casos pontuais que as organizações precisam, nós não podemos ser só a parte técnica, muitas vezes, como já fiz em alguns torneios, não devia fazer, e toda a gente pode me criticar, quem tiver a ver a notícia, lá não devias ter dito isto e aquilo, mas toda a gente sabe que eu não tenho problemas em levantar mesas e bandejas se virmos que não há espaço. Eu já ajudei uma vez no Clube Ténis de Évora, fui juiz árbitro nacional de veteranos de equipas. O clube, só o treinador, que era o Gonçalo Marques, que me conhecia, que era do clube, e o presidente do clube não me conhecia de lá nenhum. Eu era o juiz árbitro e ajudei o catering que o clube contratou a levantar mesas, porque a pessoa que fez ali o catering para 10, 12 equipas, não estava preparado, porque o homem veio sozinho para tanta gente, tantas bandejas. E tu ajudaste? E ajudei. Portanto, a minha imagem de marca sabe perfeitamente que eu faço tudo e mais alguma coisa pelo clube. Esta semana cheguei aqui e o meu clube é Montemor até morrer. Terça-feira é a final, entrega de prémios e sigo viagem para o próximo torneio. Muito bem. Dino, muito obrigado e parabéns pela tua carreira. Tá, obrigado.